Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. E hoje eu estava querendo que me acertassem do outro lado já, professor, para ficar parelho. Acidente acontece, ficou com saúde, boa noite. Boa noite. Ficou com saúde, não, ontem quando eu vinha, bem, uma batidinha no carro. Um debilóide ou fugitivo, né? Porque pode ser uma das duas coisas, ou novato, ou assustado. Hoje pela novato manhã, se assusta e para. Hoje pela manhã eu passei por um Perrengue desses de tiros. Eu acho que metralharam um cara no meio eu da tive BR. mais sorte. Então, se for uma batidinha... o cara foi só um encostão e já tá bom. Pra quem ligou a TV agora, ontem o cara bateu em mim, todo mundo viu. Os caras passavam comigo com pena. E aí, tu viu que bateram no meu carro? Vi. Só que o cara bateu em mim com uma chuvarada danada e começou a andar em S. Eu não consegui nem ver a placa. Um carro branco. Mas... entre mortos e feridos, salvaram-se todos. E principalmente houve o Cadeira Cativa, tu veio, apresentou, tá Sim, tudo eu bem. não tinha como parar, né? Então... parar no meio da chuva. Correr a pé atrás do cara, porque não tinha como correr de carro. Que é uma batidinha, escuta. Não, eu tô dizendo que eu pega já 1/1000 do salário e já paga. Isso, mas se batesse do outro lado hoje, ficaria parelho. Parecia que era um efeito. Isso, um efeito especial. O pessoal da chapeação aqui ia gostar, porque ia ter trabalho dobrado, né? Isso. Tá bem. Mas estamos aí na iminência do anúncio do técnico do Internacional, vocês acham? Acho que não. Não? Acho que não. Vai se perder pro Boca? Porque ele já se desgastou lá, né? A Argentina é igual aqui. Que o Cudê. O Cudê. Maurício Viklik, que é um dos estudiosos do futebol, analista de desempenho, e tem um blog muito visitado, né? E muito debatido, né? Obrigado, e o professor Enio Kaufmann, vou lhe apresentar, professor. Obrigado. Professor de física, o melhor professor da história do Rio Grande do Sul de física. Aliás, o senhor podia pegar o Wellington Silva e dar umas aulas para ele, né, professor? Outro dia eu comentei o jogo e até lhe citei. O Wellington Silva tem que fazer uma aula com urgência com o professor Enio Kaufmann. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Não dá. Ele tenta fazer o drible do raio-x, é isso? Não, ele é um cara, aqueles carrinhos de choque. Baixa e vai bater. Bate de novo. O Wellington Silva é apenas um jogador insuficiente. Assim como boa parte do elenco do Internacional. Vamos concordar. Olha, boa parte é insuficiente ou é medíocre. Boa parte é assim como boa parte dos elencos em geral. O elenco do Grêmio também tem coisas como o Wellington Silva. O problema é que o Internacional vem numa seca há muito tempo. Quer dizer, o Internacional não lança jovem, lança. Mas é mais difícil lançar jovem num time que não vem ganhando. Agora, professor, tem algumas coisas que não é porque ele fez o gol ontem, o Sarrafiori, o Inter tentou e desistiu. Ele teve chances. Começou o ano com muitas chances. E aí, aquela história de sacrificar para jogar do lado, que não sei o quê, que prejudicou o próprio D'Alessandro. Prejudicou também o Sarrafiori. Mas, Rec, será que algum dos juniores do Internacional teve metade da chance do Sarrafiori? Não. Então, o Zé Aldo apareceu num jogo, o Neto em nenhum. É isso. Aquele outro baixinho, que podia ser um Soteldo da vida, o Ronald, não foi experimentado. Eu só vi ele correndo em São Leopoldo, que eu fiz um jogo, é desse tamanho assim. Sim. O Bruno Fux está, agora que está começando a ter oportunidade, já devia ter... Porque muita gente pifou. Não, mas o Bruno Fux foi uma questão de opção. O treinador, a gente pode até discutir a opção, mas o treinador do Internacional, que tinha o Bruno Fux e o Roberto, achou que o Roberto estava na frente, que o Bruno Fux precisava fazer um trabalho físico, especialmente, fez e está aí jogando. Sabe? Então, de repente, dá para entender isso. Agora, tem coisa do Internacional que é difícil, e aí o meu amigo Odair está sempre assistindo aí. O Neilton, ele tirou licença-prêmio no Internacional. Depois de 6 meses se voltou a falar no Neilton. Eu não sei o que houve. É mais um da série de jogadores O Bruno Silva foi contratado para jogar uma partida em específico. Nós até concordamos aqui, cedi
naquela análise aquele que dia. Era uma boa ideia, que era uma urgência. Era uma urgência porque ele era parecido com o Edenilson, guardadas as devidas proporções. Mas era experiente para um jogo. Conhecia o enfrentamento com o Flamengo. Então era uma micro sacada, né? Mas é que o futebol, ele é feito de contratações que 99% são de risco. O Grêmio fez isso na Libertadores com o Cícero. O Cícero fez um gol na final. E aí, então, foi uma beleza de contratação. Então, Bruno, se foi de ocasião, com custo bom, por que não? Tentou. Sabe, eu acho que os grandes clubes são obrigados. Eu estava vindo para cá, estava ouvindo uma estatística do Diego Tardelli. Diego Tardelli, se não for o maior, é um dos maiores salários do Grêmio. Diego Tardelli jogou... Acredito que seja o maior. 36 jogos, sendo que 19 como titular. Sim. Ele fez 6 gols. 6. É muito pouco. Sabe? Deve é patético. E, bom, a direção do Grêmio não queria acertar. Claro que queria acertar. Agora, a contratação é isso. Envolve riscos. Participando o Inter contrata demais, professor. Então só tem eu chamo de contratadorismo. Falando da minha área de trabalho, né, especificamente, que é a área de recursos humanos. Deve ter emprego lá no Inter, porque... Então, assim, a contratação em si é 50%. Não tem, tu vai fazer todas as análises, etc. Mas na hora H são várias... Daqui a pouco o cara está se divorciando. Daqui a pouco o cara foi pro apoio e levou bola nas costas. Várias coisas. Várias coisas. Daqui a pouco um irmão quebrou, o outro está com câncer, não sei o que Deus está fazendo. Não pode a gente falar essa palavra. Mas é isso, acontece. Então, quando os dirigentes contratam, é muito difícil. Sim. Quando o Grêmio contratou Pedro Jeromel... Ninguém sabia. Não, era nome de remédio. Era debochado. Rui Costa, que foi debochado. Era debochado. O jornalista espanhol falando muito malo. Isso, muito malo, lembra? Essa entrevista é sensacional. Então, muito malo. Tá aí o muito malo. Quer dizer, se existe alguma injustiça na seleção brasileira, é o caso do Jeromel. Jeromel era para estar jogando na seleção brasileira há 2-3 anos. E deveria manter hoje, no geral. Hoje é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. E não perde nada para Thiago Silva e afins. Marquinhos da vida. O Marquinhos até é mais jovem, então ok, no processo de tentar renovar a zaga. Mas o Marquinhos é titular já há 2 anos. Na Copa não foi, né? Entrou o Miranda. Era o Miranda. Mas na verdade entrou o Thiago Silva na vaga dele, que era Miranda e Marquinhos e virou Miranda e Thiago Silva. Por falar em Thiago Issa, pelo Twitter, @Luiz Carlos Reck, está dizendo o seguinte, discordo do Luiz Carlos Reck. Sarrafiori não teve chances. Quem teve chance foi Jonathan Alves e o Trellis. Sarrafiori e Pedro Lucas não tiveram nem metade do tempo desses dois em campo. Não é verdade. Na arrancada do ano teve. Não é verdade. Parei só para não passar em julgado. Não é verdade. Se pegar, conte o tempo que o Trellis jogou. Eu até acho que o Trellis é um equívoco, é um mau jogador. Agora, quanto tempo jogou o Trellis? Ele citou 2 centroavantes, não tem nada a ver. Não, e quanto tempo jogou o Sarrafiori joga na do D'Alessandro. Ele citou 2 contratações medianas. Mediana é boa vontade tua. Agora eu vou dizer pro Thiago Issa já vamos pro debate indireto aqui. As notícias que vinham do departamento amador do Internacional, das pessoas que lidam ali no dia a dia, é que o Sarrafiori não tinha condições técnicas e nem tinha se ambientado no primeiro ano. Foi um ano quase que perdido. Tiveram que ensinar o ABC para ele, o que eu ouvi. Não tinha nada a ver com aquele rapaz da Copa Ipiranga que fez furor contra os adversários. Tinha a ver com o que ele não apresentava no Internacional, por isso que ele era tão requisitado e tão rechaçado. Eu não estou aqui defendendo nem A, nem B, nem C, porque foram 3 técnicos. Não foi só o Odair. Ele passou por 2 técnicos. 2 técnicos. Só foi o Odair, na verdade. Foi o Gordiola e o... Isso, o Guto e... mas o Guto também não pegou, porque ele ali já estava treinando, mas não... pegou o Odair. Mas o que eu vejo, assim, do Sarrafiori? Foi uma contratação, ok? Viram na Copa Ipiranga,
Mas tem jogador que não dá certo, não evolui e existe uma expectativa que ele chuta forte, ele chuta bem, mas quais as outras características que ele apresenta no jogo? Ele tem a intensidade necessária, ele joga no esquema que o Odair jogava. O Edgar tinha uma frase sobre o Neto. Qualidade. O Edgar tinha uma frase sobre o Neto, sensacional. O Neto podia ficar sentado no banco, só entrar quando tivesse bola parada. Escanteio. Fica lá, deu falta e entra, depois sai de novo. Outra coisa, me lembra muito jogadores do Grêmio, numa época de 100 títulos, que entravam, faziam gol e eram deuses, e eram castelhanos. Maxi Rodrigues, Alan Ruiz, parece que é um jogador indo na mesma linha, assim, desse... Não, e tem que levar em conta que ele é um menino de 20 anos. E o menino de 20 anos que muda de país, não é uma coisa simples. Não é uma coisa assim. É isso aí. O primeiro ano dele foi esse sofrimento. Ele não pegou o Leão Gordiola, eu estava fazendo o cálculo aqui. Não foi? Não, foi depois foi no começo do ano subsequente. Foi depois da Série B. Quantos e quantos jogadores a gente já viu que eram bons jogadores e chegaram no Grêmio, chegaram no Internacional e não conseguiram jogar. Mas... Eu nunca me esqueço o exemplo de um menino chamado Jô, que era jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro meteu um gol de bicicleta antológico ano passado contra o Inter. Ano retrasado. E era uma beleza de jogador. Sim. E ele foi contratado pelo Internacional e ele não fardou. Ele não conseguiu. Ele foi pro time B e não deu certo nem no time B. Nada, porque ele não conseguia jogar. Dá para citar 83 exemplos. Sim. Então, poxa, tinha um Juca que veio do Guarani de Venâncio Soares, lembra? Um baixinho, cabeludinho. Não fardou. O Benhur, centro médio do Cruzeirinho, também veio pro Inter. Não jogou. Mas eu me lembro quando o Internacional conseguiu tirar do Corinthians. Olha, nós o Gi Paraná. Exatamente. O Gi Paraná. Era gato, professor, sabia? Tudo bem. Era da seleção, né? Na seleção sobre o Júnior. Era gato. Independente de ser gato, pro telespectador entender, gato no sentido não de é como eu bonito, tinha mais idade. Tá? Então... Tu é gato, Rec? Se eu sou gato, as queridas me chamam de gato. Não, gato na idade, só se for. Rec, é a ironia delas. Bom, tá. Então, mas de qualquer forma... Não é porque eu estou miando no ouvido delas, professor. Mas de qualquer forma, assim, o Internacional foi lá e ganhou a concorrência com o Corinthians. Lembra? Sim. E aí o cara veio para cá e foi um fracasso completo. O futebol tem disso. Futebol não... O que mais tem, eu acho, né? Não é matemática. Não, se a gente pegar, não precisa ser só exemplo de clube pequeno. Eu acho que o Inter não deveria contratar ninguém por uns 2 anos. Mas por quê? Não contrata ninguém por uns 2 anos. Mas por quê? Para ficar na média. Mas por quê? Uns 2 anos. Aí coloca só a gurizada, já tem o Paulo Guerreiro, tem contrato de mais 3 anos. Só um pouquinho. Faz 6 meses de contrato com o D'Alessandro, tá? A Internacional contratou mais que o Grêmio? Parecido. Então... Foi 16 a 14. Então olha o que tu está dizendo. Só que o Grêmio é... Mas o Grêmio vende, professor. Não. E vende caro. Que vende? Vendeu um. Opa, quantos o senhor quer? 12? Hã? TT, Wallace, Pedro Rocha. Não, o Wallace se vendeu. Não, o Wallace... Não, peraí. Mas foi barato? 10 milhões? Olha, peraí. Na época se dizia que foi barato. Tanto que ele forçou pra vendeu sair. até casa incendiando. Rec, o que eu estou querendo dizer é que como o Grêmio tem a maior direção da história, que vai ser reeleito por aclamação agora, entende? O Grêmio maior que o senhor quer dizer é em tamanho? Não em longevidade, Sim, nunca em cento e tantos anos que tem o Grêmio, teve um presidente que foi 7, 8 anos consecutivos. É habilidoso esse presidente. É muito. E mais, tem um treinador que se dá o luxo de criticar os outros treinadores do Brasil que não têm um elenco como tem o Grêmio, porque jogam fechado. Ele que jogou fechado e muito fechado. Mas o senhor vai atacar o Renato, professor? O senhor criticando o Renato? Não. Mas por que não? Porque o senhor é renatista, o senhor não pode virar... Mas aí que tá. O senhor não pode virar de lado. Não, mas primeiro que eu não estou virando de lado. O que eu estou é analisando, assim como Luiz Carlos Reck acerta na maioria das vezes, também erra. E se o senhor deu uma entrada igual aquele rapaz do Avaí, quase quebrou minha perna. Então, se eu elogio
se eu elogio o Renato e elogiei tantas vezes pelas coisas certas que ele fez, quando ele dá uma entrevista absolutamente fora do contexto como deu agora, eu me sinto absolutamente à vontade para criticar. Porque me lembro de eu discutindo com o REC aqui, que o REC dando pau que o Grêmio jogava por uma bola, que era ruim de ver. Mas o Grêmio era horrível, jogar. não era ruim? E eu dizendo assim... 6 na meia cancha? E eu dizendo assim, REC, esse time com 6 na meia cancha está em segundo lugar no Brasileiro. E o Inter, que joga bonito, está fazendo força para não entrar na zona de rebaixamento. Ora, eu elogiava o Renato porque ele jogava... Eu só não defendia o Odair com essa veemência toda. O Odair foi vice-campeão da Copa do Brasil. Olha, foi o primeiro brasileiro a classificar na Libertadores. Quem não defendia o Odair, ao contrário, quantas e quantas vezes disse que o Odair, com o grupo que tem, fez mais do que se esperava que ele fizesse. No início do ano, ninguém, nem o grande Luiz Carlos Reck, previa que o Internacional fosse decidir a Copa do Brasil, que o Internacional fosse ganhar todas as partidas fora na Libertadores. Eu estou contando como ganhar aquele jogo com o River, que o Marcelo Lomba fez um gol contra aos 92 minutos. Isso na primeira fase, né? Porque perdeu para o Flamengo quando foi eliminado. Perdeu quando foi eliminado. Eu estou dizendo que ficou invicto, ganhou todos os jogos fora. Estava em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, jogando a maior parte dos jogos, ou uma grande parte, com um time totalmente reserva. E para o Grêmio perdeu o Campeonato Gaúcho no último pênalti. O Nico Lopes desperdiçou. Perdeu nos pênaltis. E o Grêmio é quase uma seleção brasileira. Agora o seu problema com o Maurício. Mas não é? Mas não é o que dizem. Está debochando? Mas o Grêmio... Mas vem cá, tu acompanha, tu vê. E o Grêmio... Mas o Grêmio... O quê? O Grêmio foi eliminado... O ano do Grêmio não é bom. Como não é bom? É ruim. É ruim o grande título. Mas qual é a diferença de não é bom e é ruim? Não, eu acho uma diferença enorme. O meu é mais meigo, né? Não, o ano do Grêmio... Uma coisa é o Maurício não é bonito. Isso aí todo mundo sabe. Outra coisa, o Maurício é feio. Eu não sou bonito, eu sou lindo demais. São duas frases diferentes. Agora, mas, professor, então pode-se dizer que o ano do Grêmio é ruim. Agora tem 2 Maurício aqui. Mas pode ser ótimo. Os dois se acharam feio. Não, pra mim não serviu, Chabel. Mas o ano do Grêmio é ruim e pode ser ótimo. Claro. Se os 20% se confirmarem o Grêmio eliminar o Flamengo e depois o Grêmio ainda eliminar a Boca e o River na última, bom, aí, da mesma maneira, quando o Grêmio foi jogar com o Real Madrid na final do Mundial, bom, se ganhasse seria o sonho dos sonhos. Mas o mais provável... O senhor acha que é só 20% de chance de passar do Flamengo? Eu acho. 20%? Eu acho. Eu acho que nem o Jesus concorda que é 80%. 2 em 10? Eu acho, porque o time, como eu... E, por favor, tá falando quem dizia isso... E se não jogarem os 2 laterais, nem o Arrascaeta? Eu dizia isso antes do confronto Internacional e Flamengo. O Flamengo hoje é muito superior a todos os outros times do Brasil. Mesmo sem os 2 laterais titulares, caso não joguem? Olha... A notícia que saiu hoje que jogam, né? O Felipe Luiz vai jogar domingo. Felipe Luiz já joga nesse final de semana. Mas já jogam mais descontados. Não é 100%. Então já existe. Mas como é que o Rafinha vai saltar para cabecear? Acho que não vai. Pode vai. Eles falaram que não tem uso da máscara nesse. Vai jogar com limitações. Agora, o Grêmio pode ganhar? Claro que pode. O Internacional foi lá e ganhou do Barcelona. Jogasse mais 10 jogos, perdia 9. Não sei. Pois é, eu estou dando minha opinião. Mas o senhor acha que é na mesma proporção hoje a diferença, professor? De Internacional e Barcelona? Daquele Inter e Barcelona para hoje, Grêmio e Flamengo, é essa a proporção? Não, lá era 10%, agora é 20%. Mas, professor, o senhor tão cuidadoso, tão metódico, mas eu estou dando tão equilibrado, mas vai dar 20% para o time que mais ganhou títulos nos últimos tempos. O que tem que ver ganhar títulos como jogar com o Flamengo
teve a competência, e aí a gente tem que reconhecer também a contribuição do Paulo Pelaipe, que está lá na comissão diretiva do Flamengo, teve a competência de montar um time muito, muito bom. Tu vê o Flamengo... O Flamengo jogou com o Grêmio aqui e foi um passeio. No primeiro tempo. O score não diz o que foi o jogo. A gente sabe que não... E eu acho que é aí que o Grêmio se agarra. E aí a grande preocupação do Flamengo. Mas lógico. Não fez o score aqui, tomou um gol no final. Opa, esses caras vão vieram de novo. Eles vieram vivos. Mas escuta, o Grêmio era para estar mais Mas morto o Grêmio do que tem tá. farinha no saco, eu discordo do professor. O Grêmio tem 6 jogadores do mesmo nível que o do Flamengo. E 5 abaixo. Então 6 parelhos e 5 abaixo. Olha o que tu está dizendo. O goleiro não dá para comparar. A única posição que o Grêmio tem vantagem clara, explícita, é na zaga central. Jeromel. Que é o Jeromel. É o único que, na minha opinião, indiscutivelmente, o jogador do Grêmio é melhor. O outro grande jogador, que é o Everton, joga na mesma posição do Bruno Henrique. E aí eu acho que é pau a pau. É complicado. Entende? São dois grandes jogadores. Mas essa diferença oceânica do Jeromel se comparar com o Rodrigo Caio não era a visão do Tite, que tinha dúvida entre os dois na época da Copa. Mas, escuta, o Tite convocou... Não, o Rodrigo Caio estava na pior fase naquele ano. Mas, Maurício... O Rodrigo Caio de agora contra o Jeromel de agora... O Rodrigo Caio agora está dando pau. Tá dando pau, tá batendo. Tá batendo, aquela freira... Mudou um pouquinho o estilo. O Tite é o treinador que convocou o Matheus Henrique e deixou o Bruno Guimarães e o Gerson, que os dois estão jogando. Pode ser que no futuro o Mateuzinho até seja um fenômeno, mas hoje qualquer um desses dois está jogando muito mais que ele. E o Tite convocou. Bom, é treinador. É que eu acho que o Tite, na questão do Bruno Guimarães, eu concordo plenamente, que já vem no histórico jogando muito bem. A do Gerson, o Gerson está 2 meses na posição, 3 meses ali. Antes era o Coediário, ele avançava um pouquinho mais. Talvez por isso o Tite, vou dar um reconhecimento ao Matheus Henrique. Mas não tem a lógica que o Bruno Guimarães merecia mais pela. Não, e era uma hora de fazer o que o Tite mais gosta: demagogia. Leva um campeão. Claro, não, mas é que Rec, ele gosta de fazer demagogia. Rec, ele levou o goleiro. Rec tinha, mas tinha que ter aquela cena, Rec. Levou para nunca jogar. Rec tinha que ter aquela cena de sair o Arthur e entrar o Matheus Henrique. Tinha que ter essa cena. Foi bonito para a categoria de base. Imagina, eu conheço pessoas da categoria de base, imagina vendo aquela cena, os dois, um saindo, outro entrando, né? Então, a grande formação, eu acho que o a grande Tite, diferencial. ele sabe se tratar. Claro. Ele tinha que fazer essa troca. Imagem... Mas isso eu acho que é parte do trabalho do treinador da seleção brasileira. Eu acho que também tem que saber treinar um pouco a imprensa. O maior treinador da história, na minha visão, um dos maiores, para a gente não começar a ser o maior, que é o Enio Andrade, era um fantástico treinador da imprensa. Mas agora voltando à declaração... Eu fui treinado por ele. A declaração do Renato falando que o Bahia jogou feio e tudo mais, será que não é treinando a imprensa para dizer, cara, não falem do jogo, que foi péssimo, e falem dessa declaração. Podem falar disso. E deixem o jogo, esqueçam que o Grêmio não conseguiu furar, que o Grêmio não teve velocidade, que o Léo Moura foi muito mal. Que o Grêmio jogou com todos os titulares. Que o Michael não conseguiu voltar e cansou em 45 minutos. Será que não foi isso que ele quis? A gente está discutindo. Eu acho que quando ele vai mal, ele tem que se balaquear. Não, mas Rec... Olha, eu acho que o Maurício está pegando muito bem. Não. Ele tira o foco. Vanderlei Luxemburgo? O pijama training. Não, fazer isso. Não, professor, media training. Eu concordo com que o Vanderlei, tanto que o próprio Vanderlei disse que vocês perguntam maçãs e eu respondo bananas. Isso o Vanderlei sempre fala isso nas coletivas. Ele nos chama de babacas. Nos chama... Eu concordo com o Maurício Viclic que o Renato pode ter utilizado, ou talvez ele pode ter pensado nisso. Ele sempre utiliza. Mas o contexto dessa resposta, eu não sei se foi nessa linha. Eu acho que o Renato ficou mais irritado com a pergunta e por isso soltou o verbo. Porque a pergunta foi num nível
E mais ou menos assim, pô, mais uma vez o Roger te ganhou na Arena. E aí ele começa a pergunta dizendo, não, mas a gente classificou na Copa do Brasil e tem time que joga feio e não sei o quê. E aí ele começa a soltar o verbo. Ele tinha necessidade de dizer que o moderno é ele. O demodé é o Roger. Porque a pergunta foi nesse contexto do... E tem a grande questão, tu pegou o rescaldo do Roger e por isso que tu tá jogando bem. Eu acho que tem. Só que aí foi nessa linha. Se o a Renato resposta. tivesse a humildade que ele teve contra o River, eu acho que o Renato podia ganhar o jogo lá. Lembram? Sim. Que o Grêmio jogava sempre de um jeito. E foi sempre lá dentro e marcando. fora. De repente o Grêmio foi jogar contra o River, que era tido como o grande favorito e que acabou ganhando até o título da Libertadores. O Grêmio joga em Buenos Aires, dá um nó tático no River. O River não teve uma chance de gol. O jogo era para terminar 0-0. O Grêmio até ganha num acidente, um gol de escanteio. Mas o River, o grande River... Não conseguiu furar a defesa do Grêmio. Nada. As bolas que foram no gol do Grêmio foram chutes de fora da área. Isso que o Por quê? Grêmio... Porque o Renato teve a humildade de dizer, eu vou jogar com um time tão bom ou melhor que o meu, eu vou mudar o esquema. Mas aí, quando jogou aqui, também jogou atrás. E daí muito pela qualidade do River e daí sofreu o que sofreu por N consequências. Mas né? e tu vê que mesmo jogando atrás aqui, Sim. o Grêmio só não passou pelo River N casualidades, pelo erro 10 minutos do de seu... Não, e antes disso, pelo erro do seu melhor jogador. Ou um dos dois melhores. Que ficou sozinho. O Everton mataria o jogo. Sim, ele estava voltando de lesão, né? E daí... Mas ele ficou sozinho na frente do goleiro. Do Armani, que foi bem... ali matava o jogo. Ele terminava o jogo. 2-0, né? Exatamente. Ia sobrar muito pouco tempo. Até por isso tem o exemplo do River ganhar aqui e todo do Grêmio ganhar do Flamengo lá. Vocês querem ver um grande churrasqueiro, Ale? Quer ver? Tudo pronto para o churrasco, sagrado churrasco do final de semana. E a carne, claro, é da Pampas Prime, lá na Casimiro de Abreu 1212. Olha só quanta maravilha aqui, ó. Aqui está a carne. Aqui temos hoje aqui um contrafilé, um assado de tira, a famosa pancetta, que é o porquinho, o vazio tradicional, a farofinha pronta, com amêndoa, né? A linguiça caseira, linguiça de carne de gado, tá aqui, ó, maravilhosa, carvãozinho, Pampas Prime tá ali, tá aqui o pão, né, de alho, o queijinho, coalho, e aqui tá a churrasqueira, né? Pois sem ela não tem como. Agora não tem como mesmo é você evitar de ir na Casimiro de Abreu 1212, Pampas Prime. Posto Figueiró, né? Isso. O antigo Posto Figueiró. Mas é na esquina da Casemiro com a Bordini, né? Isso. Sabe que o cara vai lá e ainda o carbono serve uma venenosa. Ah, é? O senhor foi convidado para esse churrasco do vídeo, professor? Não, a gente fica sabendo só pelo vídeo. Não, mas o churrasco viu só que tinha de atrações. Mas parece... Era uma seleção. Até o REC conseguiu virar assador assim, com eu ouvi dizer que o vídeo foi gravado pré-programa, que daí estão assadores lá fazendo e a gente tá profissionais, né? Já deixei tudo pré. E com aquela carne da Pampas Prime não tem como não tem como errar. Eu posso errar. dar um depoimento. Era o único lugar aberto no dia 1º de janeiro. Não, o homem é trabalhador. Não, dia 1º de janeiro, meio-dia, tudo fechado. E eu queria fazer um churrasco para uma pessoa que tem problema de audição, que é a minha sogra, porque ela, coitadinha, gosta de ouvir o REC cantar, então realmente só posso atribuir a isso. Mas eu queria homenagear, fazer um churrasco, de repente me dei conta que não tinha carne. E aí, agora, professor, estava aberto. Outro churrasco lá, olha aqui, outro churrasco. E esse aí foi eu que preparei também. Aquele lá ainda estava tudo embaladinho, né? Esse aí já está cortado, ali. O Carbone já te mandou cortado? Não. Tem lá embalagem, por exemplo, o assado de tira já vem cortadinho. O entrecô já vem encaminhado. Ali está a linguiça campeira, ok. Mas a picanha ali eu já estava cortando os medalhões lá no canto ali. Que coisa. Bonito. Tá bem, vamos parar. E ali do ladinho da picanha ali tem uma maionese pronta também. Já sai com churrasco. Ali tudo tem. Pronto, queijo completo. coalho, tudo certinho.
Antigamente chamavam de boutique de carne, para dizer que era chique, né? Mas voltou também, boutiques de carne agora, Pampas Prime. Agora chama até de uma outra coisa, que é mais sofisticada ainda do que boutique de carne. É gourmet. Uma coisa Carnes gourmet. Churrasco gourmet. Pampas Prime, relação direta com o produtor, preços de mercado, não é nas nuvens, o cara diz, mas essa excelência toda aí. Casimiro de Abreu 1212, Poço Figueroa, 35740504, Pampas Prime. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência do nosso Cadeira Cativa. Sete horas 37 minutos. Nós começamos do começo, professor. Gostou dessa aí? Bom, tu pensou isso no intervalo. Não, foi uma sacada que eu tive agora. Não, acho que essa aí É a sacada de sexta-feira. Isso, sextou. Tem certeza que não anotou de noite, não acordou num sonho? É uma sacada. Começamos do começo, porque a primeira notícia que tem que ser abordada é essa do técnico do Internacional. Até porque hoje tem jogo, né? Tem Racing e Boca. Jogaço. E se ele tomar uma tamancada, professor, segunda-feira tá aqui. Eu acho que não. O Internacional procurou o Thiago Nunes. Thiago Nunes. Né? Isso. E ele pode tomar uma tamancada que não vem. O Roger também parece que foi procurado. Vão terminar o ano e o Internacional vai escolher um dos três. E a gente vê modelos eu acho que são de jogo boas diferentes. São boas escolhas, mas modelos de jogo diferentes. E daí falaram no Becassi, que está no Independiente há 2 meses, que também negou, mas é do mesmo empresário do Kudê. Né? E daí ventilam outros nomes que não tem nada a ver. Então, o que o Inter... Acho que o Roland pediu 1 milhão por mês, desempregado. Imagina. Mas acho que o Kudê... Pedir pode. Acho que ele pediu para já não vir, né? Ou ele pediu para... Daqui a pouco, se toparem, eu vou. Sabe? Fechou para fechar por 600. Mas o Kudê mesmo perdendo hoje, ele não vem agora. Se vier, vai vir no ano que vem. Mas já tem desgaste lá. Mas seria uma excelente contratação para o Inter. É um baita técnico, bem inteligente. Ele gosta de jogar, não um jogo bonito, mas é um jogo de força. Né? E com certeza, o Inter tirando um 6-7, trazendo 2-3, assim, especificamente. Que ele vai pedir, né? Que ele vai pedir. Né? Ele vai alterar muito a questão dos laterais e do primeiro volante ali. Tem que ser um cara que vai ter que sair jogando, e os laterais, caras que avançam bastante no time dele. É que assim, o Internacional terminou o jogo com o Santos. O ataque do Internacional era Neilton, Parede e Wellington Silva. Não pode. Não pode sair nada. Os três dariam um salário de um. Tem que fazer uma estátua pro Odair. Que conseguiu, com isso aí, com esse nível de qualidade, fazer as campanhas que fez. Eu insisto, o Internacional foi brilhante na Copa Libertadores. Caiu porque encontrou o Flamengo. Sabe que o Parede interessa ao Ituano e o Neilton ao Bragantino. Nossa. Então... E o Bragantino leva porque tem dinheiro. Tá bem, né? Eu acho que... É do nível. Eu acho que tá adequado. E não tem ninguém padrão deles é esse. Ninguém que se interesse pelo Wellington Silva. Esse eu acho que vai voltar pro Fluminense. Pois é. Não precisa nem ter interesse, porque ele não é do Inter. Então, mas o Natanael vai ser difícil de achar alguém que topa pagar os 240, né? Natanael, do Ludogorets. Escuta. Acharam ele... Assim, tem contratações erradas, é a mesma direção que bateu o pé e contratou o Moledo. E que tanta e tanta gente dizia que estava errado, que o Moledo já não podia mais. Tá aí. Sabe qual era o problema do Moledo? Não é que as pessoas achavam que ele não podia mais pela bola lá do começo. Que ele saiu, a primeira vez que ele saiu do Inter, saiu bem. O jogo tinha sido convocado pelo Filipão e tudo mais, né? Tanto é que foi bem vendido. Foi bem vendido. Mas aí ele veio para cá para se recuperar e não jogou nenhuma partida. Tudo bem. Porque era para se recuperar, e daí a torcida não entendeu. Mas ele estava recebendo. Mas é verdade. E aí veio emprestado para se recuperar e ia se recuperar, não conseguiu. Mas como é que vão trazer um cara que não conseguiu se recuperar em 6 meses? E aí tu vê, ele foi talvez um dos melhores, se não o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Agora, o Inter, quando trouxe, o Grêmio, quando contratou o Sorondo, por exemplo, não teve a mesma sorte.
contratou um jogador lesionado e não conseguiu jogar. E eu fui a favor da contratação do Sorondo, porque o Grêmio tinha um erro absurdo, exorbitante na contratação de zagueiros. Mas não acertava nada. Mas o que eu quero dizer Sorondo já jogou aqui. É que direção acerta e erra. É contratação, né? Que a gente estava falando, né? 50% de certo. Quantas partidas jogou o Léo Moura esse ano? É uma vergonha. E o Léo Moura não pode jogar quarta-feira. Se jogar, vai ser eu tenho ouvido isso. Eu penso exatamente o contrário. Vai estar de aniversário, na casa dele, contra o time que o fez, 70 mil pessoas querendo vaiar e tal, e ele tem personalidade. Eu acho que esse é o jogo pro Léo Moura. Que personalidade ele tem, mas não tem perna. Exatamente. O físico é o Pra jogar 90 minutos? Não tem. Eles vão ficar agora passeando lá no Rio de Janeiro. Ele vai ficar vendo os parentes, só fluidos positivos. Fluido positivo não dá músculo pra correr, ele não tem mais. Fluido positivo, galera, também. Bota a polícia atrás de mim para ver se eu não corro 3 dias. Essa é a mesma falácia que quando se diz que o Grêmio ou o Internacional tinha um problema de preparação porque estavam jogando 2 ou 3 competições ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Não, por favor, não é verdade que não tinha condições. Porque o Grêmio e o Internacional jogavam com 2 times. E quando tem jogo da Libertadores, não tem da Copa do Brasil. Então, a Libertadores e a Copa do Brasil foram jogados só nas quartas-feiras. Então, o time titular do Grêmio e do Internacional, quando estavam nas 3 competições, o time titular jogava às quartas-feiras e o time reserva jogava aos finais de semana. E daí chega um português dizendo que vai ter que jogar todos os jogos porque eles descansam no meio dos jogos. E não quer poupar nem contra o Fluminense. Não, mas eu queria entender por que o pessoal da imprensa ouve isso e ninguém rebate. Ninguém rebate. Não, é que nós não conseguimos jogar porque nós estamos mal no Campeonato Brasileiro porque nós estamos jogando 3 competições ao mesmo tempo e não há quem resista. Mas não estavam jogando. Estavam jogando uma vez por semana. Uma vez por semana estavam jogando. É que foi a fórmula do sucesso, né? O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Não é porque estava jogando o Campeonato Brasileiro. Porque o juiz não deu pênalti. Ou porque estava jogando a Libertadores. O Grêmio estava jogando às quartas-feiras. O Internacional foi eliminado pelo Flamengo porque perdeu na bola. E não porque estava jogando a Copa do Brasil também. Porque estava jogando nas quartas-feiras. E o JJ aí, o Jorge Jesus, está jogando sempre. Ele disse que ele confia muito na área fisiológica, na fisiologia, né, para ver quem tem a tendência para ter uma lesão, quem não tem vai para o jogo porque os outros dias descansam. É uma filosofia europeia, ele falou? Não, isso é uma filosofia do Flamengo. Não, ele falou, ele deu uma entrevista. Jogou outros anos assim. Que é uma filosofia. O ano passado, o Barbieri fez a mesma coisa. O ano passado, o Flamengo foi vice-campeão brasileiro, entrou na frente do Grêmio, na frente do Internacional, fazendo exatamente a mesma coisa com o Barbieri técnico. Idêntico. Não, mas aí, professor, ano passado, teve influência da direção, provavelmente eles participaram dessa decisão, só que agora o Jorge Jesus, se ele decidisse fazer o contrário, ele faria. Não sei. Com certeza. Não sei. Eu não sei como é a relação dele com a direção do Flamengo. Mas o que não dá para aceitar, professor, o que aí eu concordo que os repórteres não confrontam, enfim... Com a derrota do Grêmio para o Bahia, antes do jogo do Grêmio com o Bahia, você falava, não, vai ser o teste final, vai ser o ensaio geral, o apronto, vai ser um treino de luxo. Aí o Grêmio jogou mal contra o Bahia, aí aceitaram a desculpa, não, o Grêmio não está focado no Brasileiro, está focado no Libertadores. Quem podia desfocar do Brasileiro é o Flamengo, que está 10 pontos na frente. E outra coisa, né? É muito errado em falar que é um teste, porque o Bahia joga completamente diferente do Flamengo. Totalmente. Não é um teste porque o Bahia bota 2 linhas atrás, defendendo, sai no contra-ataque e o Flamengo vai pra... Então não é teste nenhum. Mas em algumas coisas... teste na questão física. Era do time que vai jogar por último. A mecânica a questão física do time. Por exemplo, o Grêmio... A mecânica já está aí todo ano. Mas o Grêmio está propondo uma maneira de jogar que raramente foi bem.
que é jogar com o Maicon e o Matheus Henrique de volantes. Qual é o jogo que o Grêmio foi muito bem com esses dois em campo? Normalmente é o Michel e um deles. Ou era o Jailson e o Arthur. É assim, não, mas para ficar nesse ano. É assim que o Grêmio tem ido bem. Então, de repente, teste nesse sentido. Entendi. De ver os E outra dois. coisa, E teste daqui a pouco de, por exemplo, o Léo Moura. Por mais que o Bahia tenha duas linhas defensivas, mas tem jogadores de frente que são velozes. Sim. Léo Moura vai conseguir recompor? Sistema de marcação com Maicon e Léo Moura vai dar certo ou não? Eu acho que era teste mais nesse sentido. Não, e pra mim não passou no teste. E outra coisa... O Léo Moura não conseguiu, ele não avançou tanto, ele não atacou tanto como de costume, ele ficou mais e ainda fez aquele pênalti infantil. Meu Deus do céu. Né? Porque não tinha mais perna. E o Maicon que não jogou 45 minutos. Mas eu acho que o Renato pensa, professor, colocar o Maicon e o Matheus Henrique porque ele viu aqui o jogo da Arena. Ele viu que o Michel não consegue marcar os caras, não tem a velocidade e não vai conseguir sair com a bola. Eu acho que ele vai pro tudo ou nada. Vou tentar pegar a bola com o Maicon e o Matheus Henrique, dois caras, e seja o que Deus quiser. Aqui, mas aí, vou pra tentar ganhar ou tem tomar um uma jogo. goleada. Aí tem um jogo que deu errado. Se o senhor queria um que desse certo, tem um que deu errado. Foi esse. E melhorou com a entrada do Maicon, o Grêmio empatou o jogo. mas Rec, aí a gente pode analisar... Calma, Rec. Ué? Melhorou também porque o Flamengo no segundo Cansou. tempo... Cansou. Cansou Mas aos aí 30 do primeiro o tempo. Renato foi Então. sagaz de botar o Maicon que não, corre E o meia hora. PP, e o PP que fez o gol. Mas aí a gente pode analisar também por um outro aspecto, que eu já falei algumas vezes no Cadeira Cativa. O Matheus Henrique teve esse ano 2 jogos que era para ele assumir e dizer, não, eu sou o cara. E não era conseguiu. contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, Isso. que não tinha o Maicon ao lado, jogou o Rômulo. Tu tá contra o corneteando Flamengo o aqui. Mateuzinho ou o Tite? Eu tô corneteando o Mateuzinho. Não, porque o Tite levou ele pra seleção. Não, o Mas Tite, qual se é o ele, jogo se ele analisou grande? errado... Tem toda a razão, Maurício. Olha o que eu estou dizendo. Meu Deus. Eu tô não, preocupado, professor, a gente tá concordando Meu Deus hoje. do céu. é Mas verdade. mas é São verdade, dois qual é jogos. o jogo grande do Grêmio? Que o Mateuzinho foi um destaque. Que Jogo o grande. professor tem uma outra coisa que o Que ele Renato foi disse. destaque e não teve nenhum. Destaque. Jogou bem contra o Palmeiras, como todo time na marcação. Mas aí é um conjunto, não é ele Isso. destacando e falando, não, eu sou o cara. Mas daí precisa do conjunto, por quê? Obviamente que o Flamengo aqui, muitas vezes com o Gerson, marcou a saída de bola do Matheus Henrique e lá era o Bruno Guimarães com o Matheus Henrique. Botaram os dois mais físicos e fazem aquela velocidade de marcação e anularam. não. E daí ficou com o A Michel. observação- Não, mas Maurício, tu concorda que se fosse o Arthur na vaga do Matheus Henrique, dava um jeito? É que a gente não pode comparar o Arthur com o Matheus Henrique. Não, mas é que assim, outro eu tô nível. falando de um jogador que Sim. estava pronto no Grêmio com um que dizem que está pronto e ainda não tá. Não. Mas eu acho sabe que o eu ele acho? tá pronto, mas no nível inferior. Que o Arthur Isto. o Arthur é Barcelona. O Matheus Henrique é nível de Valência daqui a pouco. Assim, ó. O que a Ele gente, não tem o tamanho que estão pintando que ele o que tem. a gente talvez tenha que entender é que existem jogadores extra Extra-classe. classe. Então, assim, deu certo Maicon com Arthur, porque o Arthur não é um jogador normal. Entenda o sentido da palavra normal. Porque, em geral, não dá certo. São dois jogadores que se superpõem. Entende? Eu acho que o Renato, claro que não agora, mas eu acho que o Renato, olha eu criticando o Renato de novo. Deixa eu ver. O Renato deveria, há mais tempo, ter tido a sagacidade. Sagacidade. Tá bonito, tá bonito. Sexta-feira. Sexta-feira. 7h50 da noite. Isso, a sagacidade de treinar o Grêmio para jogar de uma outra maneira também. Em vez de ficar sempre com o mesmo sistema e ficar tentando alguém que jogue nesse sistema, de repente ter tentado jogar com Michel, Maicon e Mateuzinho. Daí precisava de treino. Que é o que o senhor falou e não foi. Eu colocaria esse time aí. E outra coisa da Não entrevista. agora, eu teria que ter sido treinado. Professor, Maurício- eu sei que ele não vai fazer. Eu, nesse jogo, pelo tamanho do jogo, colocaria Michel e Maicon. E o Matheus Henrique pro segundo tempo. Ele não vai fazer. Não vai fazer. Mas, por que isso? O Maicon a gente viu, 45 minutos ele consegue jogar bem. Primeiros 45 minutos tu usa a experiência do Maicon. E depois tu precisar... Vai tu ter bota o Matheus Henrique. Jean-Pierre já como híbrido no Eu acho que o no Jean-Pierre banco. também Agora, Mas não vai estar 100%. ainda né? sobre a entrevista do Renato.
O Renato disse que só tem 4 times que jogam dessa maneira no Brasil. Ele está negando a história do Grêmio, da qual ele fez parte brilhantemente. O Grêmio sempre foi um time aguerrido, e quando precisou marcar, quando precisou dar pau, deu pau, na época do Imortal, Felipão. né? O Imortal surgiu disso. Então, Mas tu te deu conta? Tu tá dando razão pro Maurício? De novo. Né? Nós, em vez de 7,52? Nós, em vez de falar Da dificuldade do Grêmio, estamos falando da entrevista. da entrevista, Mas em vez de nós falar do jogo, o jogo do Grêmio, da mesma maneira como o Internacional ontem, foi lamentável. Jogando contra 10. Um jogo inteiro. Jogando contra... Mas criou chances, né? Quem? O Avaí? Os dois criaram. Né? Não, o Internacional, não fosse Loba no primeiro o Internacional criou até fazer o gol. Depois veio a síndrome. De recuar. O Internacional, mesmo jogando contra 10, Contra o Avaí. um time ruim. Não esquece que o aspirante era treinado pelo Kolbachini e também joga igual o mesmo time. sistema. Não, Meses, mas ele quando... meses, né? Não, parei um pouquinho. Nós estamos falando duas coisas diferentes. Uma coisa é ser reativo, outra coisa é se encolher quando faz um gol. Sabe aquela coisa assim, o O Internacional... Inter fez agora nos aspirantes. Mas o Fez Internacional... um gol lá no final do primeiro tempo com o Pedro Lucas e ficou nisso. E o Kehler o melhor em campo. No Internacional, seguidamente fazia o primeiro gol e recuar o time. Pô, estava jogando contra 10 ruins do Avaí. Não tem Fez o gol e foi para trás. O Lomba acabou sendo destaque do jogo. O Maurício foi hoje bem atendido lá no DHL, Centro Automotivo. Comprou fiado lá no Minas. Não, paguei à vista, óbvio, né? Como é o nome do chefe lá? Lá é o Seu Ivo e também o Roberto Lopes. Todo mundo conhece por Lopes, né? Mas Seu Ivo é Pois então, uma empresa familiar. deixa eu aproveitar que tu falou no Maurício. Só deixa eu completar aqui desculpe, o recado aqui da desculpe. DHL Centro Automotivo, que faz direção hidráulica, que é um negócio altamente especializado, freios, que hoje tem também alguma complexidade, suspensão, serviços, tudo com peças originais, geometria, balanceamento, lá na Dona Alzira 401. Maurício foi lá, foi bem atendido e você vai ser também muitíssimo bem atendido com um trabalho de excelência lá do Seu Ivo e do Lopes. Seu Ivo e do Lopes. E a Fernanda, que também é da família, cuida do financeiro. Então, parabéns aí. Pra pedalar e pra falar com a Fernanda, né? Então, Sabe tá como é bom. que é? As mulheres mandam. Eu tive o infortúnio e a alegria, porque o resultado foi muito bom, de ter minha esposa sendo atendida num hospital e que, pela complexidade do que ela tinha que ser tratada, teve que ser pelo SUS. Porque o melhor atendimento é do SUS. Ela foi operada no hospital da PUC, e eu faço questão de dizer isso em público. O tratamento que ela teve, em todos os níveis, não só na cirurgia, mas no pós-cirúrgico, no acompanhamento dos médicos, irrepreensível. A doença dela é grave, ela tem que seguir tomando remédios que são caríssimos. Eu digo, bom doutor, como é que eu faço? Não. O senhor vai lá no centro, está aqui, e o senhor vai receber todos os remédios. Eu digo, bom, mas nunca tem que esperar. O senhor vai lá, diz ele. Eu fui lá. Tinham todos os remédios. Na hora, Que beleza, hein? atendido. Como Que tem bom que ser. depoimento, que professor. Eu acho que a gente tem que ter orgulho. A gente só vê coisas ruins, né? Orgulho do Não nosso vê Serviço Unificado de Saúde. Sabe? Num país do nosso tamanho, um país pobre, um país com as dificuldades que tem o Brasil. Modelo. Eu não tenho palavras. E eu acho até uma coincidência boa. Hoje é dia do médico. Isso. Sabe? E realmente, assim, a minha esposa, que já foi atendida no Moinhos de Ventos, maravilhosamente, Foi de novo foi maravilhoso. atendido muito bem, Que muito bom bem. que o senhor está dando esse depoimento, porque há uns 4, 5, não mais, há 10 anos, quando estava ganhando corpo essa história do SUS, e o incremento, e o melhor atendimento, e o incentivo que as pessoas acreditassem no SUS, o Rogério Belk, a mulher dele travou um câncer.
E aí começou aquela, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer e tal. Ele ficou encantado com o atendimento e os médicos diziam para ele, é a mesma coisa que fosse particular. Sim. E eu contei isso no ar mais de uma vez, e agora o senhor referiu, eu me lembrei. E foi a mesma coisa. E disse que o atendimento dela foi digno da primeira à última sessão e sem ficar em corredores e coisas. Porque as imagens que são mostradas são essas. Que são, Que são verdadeiras também. São verdadeiras também. Tanto é que os médicos fazem anúncios. Claro. E dizem, olha, o problema é a infraestrutura, não os médicos. Não, a quantidade de médicos. A qualidade dos médicos. Então, assim... O hospital que fizeram ali na Protásio Alves agora, na Oswaldo Aranha com a Protásio, ali onde começa a Protásio, de clínicas. O que é aquilo ali? Um espetáculo. A expansão das clínicas é um negócio mais extraordinário. Eu não tinha nem ideia que ia ficar daquele tamanho. E aquela expansão... Já começa aqui já. Era uma esquina antes. E aquela expansão do Clínicas chama a atenção por mais O Ernesto Dornelles. Por mais dois aspectos, Rec. É uma obra pública que cumpriu orçamento e prazo. É um exemplo. A expansão do Clínicas conseguiu cumprir orçamento e prazo. É isso que o professor diz, a gente tem que elogiar quando é coisas bom. Boas também. Porque senão a gente perde a chance de ser cidadão. Não, e mais, né? A gente perde a credibilidade de apontar um erro. Há erros a serem apontados? E vamos apontá-los. Agora, quando houver acertos, foi que é a história que a gente falava antes do Renato. Quando o Renato acerta, vamos elogiar. Agora, quando o Renato erra, vamos apontar os erros também. Já voltamos. Meu falecido pai dizia assim, hoje vou sair com a minha amante. E era a DKV que ele tinha. DKV? Vemaguete. Uma Vemaguete, aquelas caminhonetinhas. Isso, bem arredondadinhas. Tinha o carro DKV e tinha a Vemaguete. E o pai dizia, vou sair com a minha amante. E aí nós já sabíamos que ele ia sair de DKV. Que não era sempre que se dirigia. Isso é uma conversa que revela a idade, né? O seu Ivo tem um Fusca ainda. Original, padrão, de qualidade. Mas ele pode ter, né? Pode. O trabalho que eles fazem lá deve ser melhor que novo. Sim, com certeza. Ficou ainda melhor curtir a Serra Gaúcha. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é na ERS 115 em Gramado, que tem bastante movimento, como já é sabido. Com um investimento de 5 milhões de reais, a rodovia agora conta com uma terceira faixa, do quilômetro 25 ao 37, deixando o trânsito fluindo ainda melhor para quem sobe em direção à serra. Também foram realizadas melhorias na entrada do bairro Três Pinheiros. O acesso ganhou alargamento de pista, garantindo muito mais segurança aos motoristas que circulam por essa rodovia. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. EGR, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na logística e nos transportes. Deixa eu mostrar as imagens aí para que você acompanhe e dê fé no que eu estava falando aí. Olha só como já estão aparecendo as melhorias para você curtir ainda com mais vontade a extraordinária Serra do Rio Grande do Sul. Obras, melhorias nas estradas, e essa é a 115, em RS 115 em Gramado, que é uma das mais movimentadas do estado, até pelo ponto turístico. Investimento de 5 milhões de reais, o suficiente para contar com uma terceira faixa, que envolve do quilômetro 25 ao 37. O trânsito já está fluindo melhor e vai ficar melhor ainda. E foram realizadas melhorias também na entrada do bairro Três Pinheiros, que era outro ponto crítico. E o acesso ali ganhou um alargamento de pista, garantindo mais segurança aos motoristas que circulam por esta rodovia. E tem o serviço de guincho e tem o serviço de ambulância, como em todas as obras que o governo está fazendo. Novas façanhas aí do governo do estado do Rio Grande do Sul na logística e nos transportes. Já voltamos.
Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, 8h04. O que o Inter tem de bom e o que o Grêmio tem de bom ou muito bom para o ano que vem? Independente que o Grêmio ainda vá disputar título, possa garantir a presença de alguns que já podem se especular que seriam descartáveis, mas o Internacional meio que já está com o caminho andado, independente do técnico. Por exemplo, goleiro, o Inter tem um a mais até, 4 goleiros. Vai ter que se desfazer de um. Não, e tem goleiro vindo. O Kehler é muito bom. O Daniel é bom. Eu acho que o Danilo Fernandes vai ser negociado. Não tem porquê. Ou talvez pegar o Kehler e deixar ele jogar um ano fora. Também, né? Também é uma possibilidade. Foi uma boa observação. Sabe, Agora fizeram uma barbeiragemzinha com o Kehler. Né? Que barbeiragemzinha. Só renovaram quando já estava quase expirando o prazo. E fizeram 1 ano de contrato. Se alguém quiser. Eu acho que não acreditavam muito na recuperação clínica dele. Pode ser. Pode ser, a gente não sabe, né? Eu estou especulando. Isso, eu digo que são as coisas lá de dentro de um clube, mas de qualquer maneira o Internacional... Eu tenho saudade do sextorista Luiz Carlos Reck, Era bisbilhoteiro, era chato, era curioso. Era jovem. Eu não podia ver uma coisa que eu já perguntava, tá aí aquilo ali. Teve uma vez que o Difine voltou, tinha tirado umas férias. Não, eu tinha tirado umas férias. E no meu primeiro dia tinha umas modificações no Beira-Rio, no Portão 8, e eu descendo-lhe a lenha. O Difine já entrou esbaforido, o gordinho, gente finíssima. Caramba. Por que tu não continuou em férias, infeliz? Mas eu acho que os dois times têm uma base já constituída. Eu acho que o Inter precisa de 2, 3 nomes fortes para constituir essa base e testar ou promover alguns jovens. Claro que depende muito do que o técnico vai querer. Não adianta contratar a direção sem ter o técnico. O técnico vai ter que ver o modelo. Na verdade, a direção tem que ter um modelo de jogo que o técnico se adapte. O conceito deveria ser do clube, não do técnico. Do clube. existe isso. O Atlético Paranaense é assim. Mas o cara se cria a vida inteira. O Atlético é. Aonde? O Atlético Paranaense. Vocês acham que o Mourinho, por exemplo, pega uma seleção, vai mudar o estilo dele? O Atlético Paranaense contratou o alemão aquele, porque... Qual alemão, Bruno? Matthaus. Mas há 12 anos atrás, foi em 2007. Então... Não, professor, os últimos 5 anos o Atlético Paranaense tem o seu estilo de jogo. Teve até o Renato treinando lá. Não, nos últimos 5 anos? Nos últimos 5 anos, vamos ver. Teve o Eduardo Batista. Paulo Autuori. Teve Paulo Autuori. Bem parecido um com o outro. Juan, aquele... Miguel Ángel, Portugal. Bonito esse nome. Miguel Ángel. Teve Doriva. Doriva é igualzinho. Tudo parecido. Tudo filosofia. Milton Mendes. Mas que baita Miguel é esse? Rec, pega o modo do Atlético jogar nos últimos 5 anos e vê se tem diferença. Não tem. A proposta de jogo é a mesma. Os caras dizem que eu gosto mais do Abel do que a mulher dele gosta dele. No caso do Maurício é a mesma coisa. Não. Eu acho que tem uma organização muito boa do Atlético, que tem a característica do técnico colocada, mas o modelo como um todo se mantém. Pelo menos nos últimos 3, 4 anos se mantém. Eu acho que eles estão organizados como clube. Pagam em dia, cresceram em todos os setores. Vão meter uma universidade agora de luxo. Não fazem contratações absurdas. Nenhuma. O projeto do Atlético é ser campeão do mundo até 2024. Foi apresentado e tudo mais. A Universidade de Futebol foi falado o estilo de jogo, como é que a gente joga, independente do técnico. Agora cada um vai botar o seu dedo lá. Cadeira Cativa ainda estará vivo até lá para a gente debater. Mas se perguntar, professor, pro Melo hoje, que é o vice de futebol do Inter, qual que é o modo de jogar do Inter, ele não sabe responder? Tu tá de brincadeira. Não sabe. Se perguntar pro Medeiros, que é o presidente do clube, não sabe responder. O que vocês querem jogar como? Tu falasse no... Perguntar pro Medeiros o nome de 6 juniores, ele não sabe dizer. Isso é uma vergonha. Talvez se perguntar para Deus... Injusto. Não seja injusto. Sabe sim. Sabe sim. Tu falasse em Paulo Autuori. O Paulo Autuori é um dos responsáveis pelo crescimento do Santos. Me chama a atenção, Rec, como o Santos, desde a chegada do Autuori, o Santos parou de ter brigas. Lembra
no meio do ano, o Sampaoli reclamando da direção. No início do ano que não recebeu contratações. Boa observação, hein? Primeira entrevista. Boa observação, muito boa. Porra, tu concordou comigo e com o professor nesse programa? O Paulo Autor editou regras aqui no Grêmio, sem ser notado. Então, O Edson Aguiar foi ele que trouxe. O trabalho do Paulo esperou 2 Autori meses com o Rospide. no bastidor do Santos, eu acho muito importante. O Autori está entre a direção e o Sampaoli está ali no meio para coordenar, para ajeitar as coisas. E essa é a grande questão. E ele é muito bom nisso. O manager. Mas ele andou viajando na maionese, né? Uma hora ele treinou a Bulgária, outra hora ele treinou o Peru, outra hora ele treinou o Atlético Paranaense, outra hora ele não queria mais ser. Uma hora ele quer ser técnico, outra hora da base, agora quer ser manager, então eu acho que ele tem que definir o que tu quer ser. Ele é o Wagner Mancini. Eu ia citar, o Mancini passou o mesmo processo. Exatamente. E agora tá como tampão, mais um cara, tampão do Atlético. Foi lá arrumar 500 mil. Por sinal, quem vai ser? Provavelmente o Thiago Nunes vai ser o treinador do Atlético pro ano que vem, né? Do Atlético Mineiro. Não, foi procurado. Eu acho que ele não vai aceitar. Eu acho que ele vai terminar o ano. E vai fazer um leilão amigo. Eu também acho. Eu acho que não. Vai fazer um leilão. Quem dá mais, o que eu tenho vai de trabalhar projeto, eu tenho mais jogador para me dar e vai. Ele vai trabalhar com o Rui Costa, gente. Trabalhar com um dirigente com quem tu já trabalhasse, isso te dá um respaldo, te dá uma segurança. Num dia que ele trabalhou com o Rui Costa. Atlético Paranaense. É. Mas não foi o Rui que montou aquele elenco, porque o Rui chegou no meio do ano. E no início do ano seguinte o Rui já saiu. Não foi um trabalho longo. Mas foi o Rui quem trouxe o Thiago Nunes. Não foi o Rui que trouxe. O Thiago ele foi. Quem subiu o Thiago Nunes foi ele. Não, foi o Petralha. Não foi o Rui, foi o Petralha. Bom, lá é o Petralha Futebol Clube. Tudo é o Petralha. Lá foi o Petralha e o Márcio Lara. Ele está despachando no hospital agora. O Thiago Nunes, tanto é verdade, professor. Ele não sai do Atlético enquanto o homem não ficar bem. Ele não vai negociar contrato, nem comprar pro Atlético sem o Petralha sair do hospital. Tamanha é a gratidão, ele já disse isso. Rec, quem vão ser os 4 que vão conseguir vaga direta? Que trairagem. Vamos debater. Estou perguntando a tua opinião. Na verdade é o G1, né? Porque o G3 já está certo. É o G1. É só o quarto colocado. Só o quarto e deu 15 e 6 para pré. Que tem 4 times. Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio e Bahia. Se o Grêmio for campeão da Libertadores, está fora. Não, o Santos, eu estou dando como certo. Ele coloca que Flamengo, Palmeiras e Santos já estão. Já estão, os 3 primeiros. Eu acho que eu concordo. Palmeiras acabou de ganhar um jogo. Palmeiras vem ganhando mal os jogos. Mas Palmeiras pode sair. Vem o estilo Mano Menezes vencendo. Não, o Palmeiras já está com 8 pontos, eu acho que do São Paulo, que é o quarto. O Palmeiras tem 53, o Corinthians, que é o quarto, tem 44. Então já são 9 pontos. E mais do que 9 pontos, são 9 pontos e 4 vitórias de diferença. Porque o Palmeiras tem 15 e o Corinthians tem 15. Mas ainda dá tempo de cair. E detalhe, o Corinthians está pior que o Palmeiras, o São Paulo está pior que o Palmeiras, o Inter está pior que o Palmeiras. O Grêmio está pior que o Palmeiras no Brasileiro e o Bahia ganhou agora, mas vinha pior que o Palmeiras. O Bahia em 4 jogos, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória contra o Grêmio. O Corinthians em 4, 3 empates e 1 derrota. O Inter em 4 também, eu acho que 1 vitória e 2, 3. O Inter vai se dar conta de que tem que aceitar a proposta dos mexicanos antes que eles voltem atrás? Do Nico? Claro. Mas já aceitou, acho. Mas tem que aceitar para ontem. Fechado? Mas tem que estar fechado. Tem que aceitar para ontem. Tem que estar, né? Não, o meu medo, então tem que tirar ele do time. Porque se eles verem jogar, eles vão recuar. É para preservar ele. Para preservar o atual contrato, sim. Pode desistir. Mas, professor... É muito desperdício. Esse rapaz é um problema. Em 25, 28 jogos, ele fez 1 gol, 2 gols. Ele foi o Alessandro no ano também. O jogador de galchão. Para um pouquinho. É completamente diferente a tua comparação. Mas o D'Alessandro tinha que fazer mais gols no ano, não? O D'Alessandro primeiro tinha que jogar mais. O D'Alessandro não tem jogado. É diferente. O Nico Lopes joga todos os jogos. Todos. É patético. Todos os jogos o Nico Lopes joga. Todos. Sabe ataque com Sarrafiori e Guerreiro não daria samba? Claro que não. Claro que não. Precisa mais um atacante. O que o Internacional tem é que desmanchar o tripé.
Isso é verdade. Daí vai depender do novo treinador, porque o Cavalcanti não vai mudar. Ah, não vai. Não vai. Na verdade, o erro do Inter foi de ter demitido o Odair agora. Ah, tá Sim, Eles esperavam... Isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. Mas professor... Tudo que o professor falou aqui, eu concordo. É o que brincadeira. conseguiu fazer com o time, com a estrutura, ia levando... Claro, daqui a pouco tinha que alguém chegar. Olha, tá perdendo. Alguma coisa tinha que mudar um pouco, mas alguma cobrança maior. Demitir, não do jeito que demitiu, mas eu não tenho certeza se o Odair não chegou um momento limite em que não conseguia fazer... Não conseguia motivar os jogadores. Aquele segundo tempo do Internacional contra o Atlético Paranaense é algo assim para ser estudado. É que, na verdade, foram erros nas decisões, né? Foi erro contra o Flamengo, lá foi erro contra o Atlético, marcou muito. Na hora de jogar... Mas fora o erro, a atitude dos jogadores... do jogador. Ele perdeu o jogador mais sanguíneo que ele teria, que era o D'Alessandro. Né? Tudo bem, mas os outros, tu pega o jogo agora... O Sobis entrou apático naquele jogo. O Sobis entrou apático, os outros... Mas o Sobis apático não é novidade. Se fosse novidade, ele não teria tirado contra o Flamengo a 4 minutos do segundo tempo, né? Aquilo ali foi difícil de entender. Aquilo ali... Acumulou, o D'Alessandro entrou aos 8. Não, mas... É difícil. Por quê? Porque um jogador, para sair aos 4, tu já chamou o seu substituto aos 2. Sim. Um pouquinho. Ou ele esqueceu de trocar. Meu Deus, esqueci. É um erro mais crasso ainda. Depois do recado da Lagoa Cortada, lá do nosso Laíri, vamos falar do Grêmio. O que o Grêmio efetivamente precisa contratar para o ano que vem para resolver esse problema, já que vai continuar no 4-2-3-1, que o Grêmio joga há 4 anos, 16, 17, 18, 19. Vamos ao recado. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o telefone do Laíri. Pode ligar que vai sair negócio e você vai conhecer o paraíso. Maurício, o que o Grêmio precisa atacar com maior urgência? 2 pontos. Porque agora é a hora de contratar, outubro. 2 pontos principais. O goleiro. A gente tem 2 goleiros inseguros. Tem que contratar um titular. O titular, só um titular. Né? E a gente tem o Gatito, talvez, do Botafogo. A gente pode trazer de volta o Groy. O Vanderlei é mais velho, mas é uma opção. Já tem 36, 37 anos, mas eu gosto do Vanderlei. Né? Também seria a opção. E o lateral direito, né? A gente tem o Léo Gomes, mas não tem reserva. O Cortez, nas suas oscilações, a gente não pode contar com o Capixaba. É um jogador fraco, tecnicamente. Mas era o lateral artilheiro no início do ano? Assim como o Nico Lopes também era o artilheiro. Bruno informa aqui, 35 tem o Vanderlei. 35 anos. Não foi cantado em prosa e verso. Professor, fazer campanha para pagar 6 milhões, dizendo que pagar 6 milhões era pouco. Mas era tudo assim, ó. Fez 2 gols no Campeonato Gaúcho. Sim, mas era o contraponto que nós fazemos. Ele fez 2 gols do Gaúcho e 3 gols no Brasileiro contra time morto. E o outro ponto é o ataque, né? André, fora. Tardelli, o que o Tardelli quer? Tardelli não estreou no Grêmio, vamos concordar. A gente trouxe os números ali, 6 gols. Até o Madison, que fez 2 gols ontem, tem 6 gols na temporada. Então, eu acho que são essas 3 posições, o titular do gol e o titular do ataque. Um centroavante memorável daqueles, é esse aqui. Ou centroavante, ou atacante. Pegar o Fred lá, o Cruzeiro tá quebrado. Só um pouquinho, mas vamos tirar o chapéu. O Grêmio. Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues, para quem sortir o chapéu? O ano passado, ai meu Deus do céu, eu não acredito.
O ano passado o Grêmio contratou o André. Sim. E pagou muito caro. 5 milhões de reais. E esse ano, não foram 10. Acho que foram 10. 10 de reais. 10 de reais. Era 2,5 de euros. Mano. E esse ano o Grêmio contratou 3 centroavantes. 3? 3, Eduardo. Pelo salário, né? 2. Não. Viseu e o Tardelli. E o Luciano. O Luciano joga mais pela beirada. O Tardelli também joga pela beirada. Mas contratou visando que posição? E renovou no início do ano com o Jael, né? Acabou repassando depois. Sim, mas eu digo, o Grêmio... Teve a chance de acertar. Não, isso que eu ia dizer. De consertar. Sabe, a gente fala tanto dos erros da direção... Mas se a direção trouxe o Luciano como um atacante, tá errado, porque o Luciano não é aquele centroavante, é o cara que para jogar o professor quer dizer que não cabem todos. Então, mesmo que tu diga que é mais da beirada, o Sobis é meia, é da beirada ou é centroavante? Jogou nas 3. O Sobis é ex-jogador. E na beirada do Grêmio... Concordo. Na beirada do Grêmio tem o Everton e o PP. Sim. E daí na direita tem o Alisson. Tem o Alisson. E daí o improviso. O próprio PP jogou por ali. O Tassiano, às vezes. Entende o Tassiano? Agora, o Luciano que não vai jogar. Porque o Grêmio talvez não joga. Não, o Luciano até jogou uma partida na vaga do Alisson, né? Uma partida. Mas o Grêmio não joga com 2 atacantes. O Luciano é o segundo atacante, não é o centroavante, não é o fazedor de gols, é o segundo não joga, atacante. Vamos assim. Vai jogar sim agora. O Luciano vai jogar partindo de trás. Mas o certo seria... Na linha de 3. Na verdade, seria mudar essa linha de 3. Teria que ter 2 e 2 atrás. O Luciano com um atacante. O Luciano mais um André na frente e 2 amanhã, armando. Júlio César, Galhardo, David Braz, Paulo Miranda e Capixaba, Michel e Tassiano, Luciano, Patrick e PP com o André na frente. O Jean-Pierre está com o grupo, mas é preparado para ter condições de jogar alguns minutos na quarta-feira. Já se sabe, pelo menos vazou na viagem, que ele não começa o jogo no Rio de Janeiro. Luan segue sem treinar com bola e preocupa para o jogo contra o Flamengo. Aí vai Tassiano. Vai jogar quem? Eu acho que é Miguel. Ou o Tardelli no meio e o André na frente. Pois é. Botar experiência. Tu vê como o Santos... com o Michel também, tá lembrando do Bruno, pode ser? O Michel com coisa... Adianta o Matheus? Eu acho que o Galhardo e o Michel amanhã não jogam. Para criar aquela dúvida. Porque se jogarem, não jogam quarta. Eu acho que o Renato vai trazer essa dúvida e botar... Mas ele não deveria botar um misto quente contra o Fortaleza? Tá todo mundo concentrado, é a maior viagem da Série A, ele levou todo mundo, tem um dia a mais de descanso do que o Flamengo, que ele reclamou no jogo de ida, agora quem tem é ele. Não, porque o histórico do Renato não é esse, então ele não vai inventar. Não, ele não vai inventar, mas não era o momento de dar um pouco mais de... se não jogar o Galhardo na lateral direita, joga quem? Não, daí teria que... Tem o Léo Moura... Não, o Léo Moura não teria. Daqui a pouco ele bota o Paulo Miranda. O Paulo Miranda na direita e o Tonhão de zagueiro, ou então botar o Darlan improvisado na lateral direita. O Renato já disse que o Grêmio tem tempo. Passou batido a observação... hoje estou horrível. Uma observação importante do Maurício. Não é possível, professor. Agora vai querer tirar uma semana de folga, porque ele acerta uma por semana. Acertei 2. Acertou 5, agora vai um mês de folga. Mas olha só, o Flamengo, que a gente fala tanto que é protegido pela CBF... E não é? Mas então eu estou mostrando mais uma proteção. O Grêmio joga no sábado... E o Flamengo joga no domingo, tendo um dia menos. O Flamengo é claramente uma proteção ao Flamengo. O Grêmio perde 2 dias de viagem, o Flamengo nenhum. Então o Grêmio perde mais. Perdeu hoje. O Grêmio lá em Fortaleza. Não, perdeu ontem. Perdeu 2 dias, o Flamengo está em casa. Não, mas o Flamengo teve que vir a Porto Alegre, então a gente tem que dizer que o Flamengo não teve vantagem. Não, mas quando ele joga no sábado e vem a Porto Alegre, ele tem... Não, mas tu tem que pegar o pré-jogo daqui. Eu estou dizendo de agora, o Flamengo está em casa. Sem viajar, o Grêmio viaja para Fortaleza e volta. O auge dessa paranoia é quando o Vanderlei Luxemburgo era treinador do Grêmio. E aí tinha um Grenal no domingo. E aí o Grêmio tinha a semana sem jogos e o Internacional jogava com o Fluminense no meio da semana. Dessa é boa. E aí alguém foi no Vanderlei e disse, então, Vanderlei, tá com vantagem pro Grenal. Não.
Pelo contrário. São eles que jogaram. Estou sendo prejudicado. Em ritmo. Mas por quê? Eles estão em ritmo. Olha aqui, ó, o Internacional vai jogar no meio da semana, vai chegar no Grenal com ritmo de jogo. Meus jogadores vão ser prejudicados. Sempre tem, desculpa. Sempre vai ter. Só Portas, conheça o lançamento do kit Porta Pronta, kit completo, do mais sofisticado ao mais humilde. Não precisa de pintura, você adquire a porta já com acabamento final, de qualquer forma, tudo pronto para instalar. O kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que em alguns casos é opcional e na outra é bonificação, em outros casos é bonificação. Vá conhecer esse novo lançamento no showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio 2103, em Gravataí, na Centenário 428. Informações pelo WhatsApp 99529-1926. E para você, amigo construtor, descontos especiais. Construindo ou reformando, Só Portas. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Sanar Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. E vem aí um automóvel na promoção. Comprando na Sanar, você concorre a muitos prêmios. Central de Imóveis, empresa gaúcha, mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Central de Imóveis rs.com.br. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. E o Internacional provável para o jogo contra o Vasco: Lomba, Heitor, Bruno Fux, Cuesta e Zeca, Bruno Silva, Edenilson e Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes com Guerreiro. Bruno Silva joga porque o Nonato está lesionado. O Lindoso está lesionado. E o Dourado também está lesionado. E o Richelli perdeu espaço. Impressionante como Bruno Silva passou na frente do Richelli. E agora acho que perdeu a cisma o Internacional, né? Mesmo jogando, mesmo não sendo a posição preferencial dele. Mas daqui a pouco tem qualidade para a saída do passe, né? Pode ser que isso sirva. D'Alessandro está voltando no lugar do Parede. Cuesta retorna de suspensão e aí fica ao lado do Bruno Fux. 4 da tarde o jogo contra o Vasco, do Grêmio amanhã é às 5. E o Rodrigo Caetano não garantiu o técnico interino Ricardo Cobalcini até o final da temporada. E o Inter voltou para o G6 depois da vitória de ontem contra o Avaí. Hoje tem Racing e Boca. O Cudê pode até se despedir, pode surpreender depois do jogo, tomar uma tamancada, mas não é a tendência, né? E tem uma outra especulação. O Cudê pode sair se... Uma piadinha para... Pois é. Vai. Se tomar uma lambada. Mas eu fico pensando... E o Rodrigo Caetano interessa ao Palmeiras. É o que se especula. Eu fico pensando, né, se o Internacional talvez não tenha que começar a pensar em mexer nessa estrutura de time, sabe? Mas mudar para quem, para o quê? Olha... se souber o treinador... Mas se tiver dois grandes laterais, pode ser essa estrutura de time. Por que não contratar o Lisca? Eu acho que segunda-feira... Por que não contratar o Lisca? Pode ser. O Internacional tem mais, Maurício me ajuda, 12 jogos? 12 jogos. 12 jogos, contando esse do Vasco. Isso, contando esse do Vasco. Então... 11 depois. Depois do jogo do Vasco... Depois do jogo do Vasco vai ter a semana cheia de trabalho. Tem uma semana inteira de trabalho. 11 jogos. O Lisca já foi contratado faltando 3 jogos. E ele pega. Mas lógico, o Lisca é colorado. E está aqui? É de uma família de colorados, está aqui em Porto Alegre, está acompanhando. Por que não? Acompanha muito futebol. Por que não? E não vai pedir um caminhão de dinheiro. Sobre essa especulação do Rodrigo Caetano talvez interessar ao Palmeiras, é porque o Alexandre Matos está envolvido em uma confusão nos bastidores. Ele autorizou o aumento
de auxílio moradia para alguns funcionários do Palmeiras que, por coincidência, alugam imóveis dele. Interessante. Bidu. Coisa linda, né? Que legal. Eu queria ter o cargo dele, o emprego dele, porque ele ganha milhões e pode fazer o que quiser e erra e acerta E tá muito tudo mais certo. que os nossos times. Ou tá na marca do pênalti agora. Valeu, bom final de semana, até segunda-feira.